Som. Ninguém. Né? Vixe. Obrigado, deixa. Sim.
Bom dia a todos. Bom dia. Estava esperando aí para ver se vem mais uns companheiros para cá, mas que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também entendimento dessa doutrina que nos traz paz, alento, que nos faz pensar, que hoje a gente vai falar do pensamento, baseado no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9. E vai ser comigo mesmo, vocês vão ter que me aguentar hoje um pouquinho mais aqui. Rodrigo, você faz a leitura? E depois eu volto aqui e faço a oração. Para mim já. Você lê e eu faço a oração e faço a palestra também para dar uma ajudada em mim aqui, que eu estou precisando. A leitura que você quiser, companheiro. A leitura do Ceifa de Luz, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No erguimento da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus e Mateus, capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas, sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas. Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixa. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho.
Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, uma vez que todos eles agem na vida reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Bom dia novamente. Vamos fechar os nossos olhos. Depois dessa leitura tão bonita, para que nós possamos trazer a paz, pacificar dentro dos nossos corações, iluminando o nosso ser, buscando algo lá dentro, algo que Jesus disse que nós temos dentro de nós, quando ele pediu: faça brilhar a vossa luz, essa luz que está dentro de nós. Às vezes está escondidinha, às vezes ela está meio acanhada, às vezes ela sai, às vezes ela fica, mas ela está lá, sempre vai estar. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora, nesse ambiente que os mentores prepararam com tanto amor, com tanto carinho, com tanta devoção para nós. Pai Celeste e Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir, dai-nos, Pai, a glória, a luz dos caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Fique conosco, Jesus, nos abençoe, nos torne trabalhadores da sua seara. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos falar aqui hoje do pensamento, da importância do pensamento nas nossas vidas, de como é importante nós prestarmos atenção no que estamos pensando. Esse estudo, eu não vou mentir para vocês, não. Eu fiz para mim, porque eu estou precisando. Eu fui um pouco egoísta, porque eu já fiz esse estudo antes, e eu falei, eu tenho que fazer de novo, porque para mim isso, eu preciso aprender isso, eu preciso interiorizar isso. Então, como eu vou ser a primeira pessoa a escutar a minha voz, eu estou mais perto, né? O ouvido está bem pertinho aqui. Então, é para mim, eu fiz, e eu convido todos vocês para me acompanharem nesse estudo, nessas ponderações, que são perguntas e respostas dos livros dos Espíritos, para nós pensarmos juntos, para nós trocarmos informações e aprendermos um pouquinho mais. Eu vou começar trazendo Joana de Ângeles para nós primeiro, o que ela diz sobre o pensamento. Tudo começa no pensamento. Toda vez que um pensamento for perturbador, substitua-o por um que seja positivo. Aí eu pergunto para vocês, é fácil, gente? Normalmente é fácil a gente falar dos outros, né? Não, muda esse pensamento. Muda esse pensamento, isso. Mas para nós mesmo é fácil, né? A gente pegar, quando chega um pensamento perturbador, nós pegarmos e, como se diz, ter o tato de perceber e mudar de uma vez. É muito difícil para nós ainda nesse nível que a gente está, mas é o que a gente tem que fazer na realidade. A gente tem que trazer isso para nós e falar, vamos prestar atenção no que nós estamos pensando. Quando a gente fica pensando numa coisa assim, repetidamente, nós temos que parar e falar assim, por que eu estou pensando nisso, né? Para que serve esse pensamento? Né? Por que eu estou pensando nisso? Qual é a razão? Qual é o mais importante ainda, que é o mais assim, que eu penso, que eu tento, qual o sentimento que esse pensamento traz no nosso coração? Né? Quando arrepia o pensamento, quando não arrepia, quando, né? Então a gente tem que realmente parar e pensar, prestar atenção, mas às vezes a gente está correndo, está no botão automático,
e a gente fica horas com o mesmo pensamento, às vezes, né? Ainda pensando quando alguém magoou a gente, então, nossa, nem se fala, né? E fica pensando naquela pessoa, qual seria a melhor maneira da gente dar o troco? Aí, e vai. E esses pensamentos nos corroem e nos faz mal, faz muito mal, né? Então, o estudo é do Livro dos Espíritos, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? Nós vamos saber como que eles fazem essa intervenção. Então, vamos estudar junto com Kardec. Interferência dos espíritos em nossos pensamentos. Então, a pergunta 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? O que vocês acham? Eles veem tudo que nós fazemos? Eles têm esse poder de ver tudo? Bom, depende do espírito, né? Depende da razão que ele tem. Então, o que vai dizer Kardec aqui para nós? Podem ver. Eles podem ver tudo, né? Pois constantemente nos rodeiam, mas cada um vê as coisas que dá atenção. Não se ocupa das que lhe são indiferentes. Quer dizer, o que chama a atenção dele, ele vai ver. O que não chama, se você ficar rezando o dia inteiro não chamar a atenção dele, né? Se você fica em oração, vigiando, você vai trazer a atenção de quem? De um espírito bom do seu lado, para ele somar energia e poder ajudar pessoas à volta. Agora, se for um espírito, um irmãozinho daqueles que só quer atrapalhar, ele vai agarrar naquilo que mais nós temos de mal, né? Bom, nós temos muita coisa de mal, né? Mas aquilo mais, por exemplo, da bebida, vamos falar dos vícios materiais, porque dos morais é mais difícil falar, né? Da bebida, do cigarro, né? Daí vamos falar um pouquinho do moral da fofoca, da vaidade, do orgulho, que aqui a gente não tem isso, graças a Deus, a gente já eliminou tudo do perispírito, né? Então eles veem, sim, mas o que lhe chama atenção, né? É interessante isso. Vamos para a segunda pergunta. Na 457, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí? Bom, se eles veem tudo, gente, fica tranquila, pode ir no banheiro tranquilo, não é assim também, né? Hã? Como assim? Então, eles sim conhecem, mas vamos ver a resposta, né, dos espíritos. Muitas vezes conhece aquilo que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. E nós, segundo Pedro, nós temos uma nuvem de testemunhas, né, com a gente. Então, nos rodeiam, os espíritos nos rodeiam. E quando nós pensamos, eles podem se afinar com os nossos pensamentos ou não. Aí volta naquilo que eu falei antes, né? Depende do que a gente está pensando, né? Tudo depende do nosso pensamento, de como nós estamos, né? Por isso Jesus disse, orai e vigiai sempre. Não é só na matéria, dentro, no coração. Seguindo, então, na 458, o que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Aí, cada um de nós. Essa pergunta é para cada um de nós, né? O que pensam os espíritos que estão ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, de nós? Né? Isso daí é uma pergunta individual nossa, né? Aí vem a resposta dos espíritos, né? Dos mentores. Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zomba das vossas impaciências. Essa é para mim, gente. Essa daqui é minha. Eu não vou dividir com ninguém aqui, não, hein? Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Olha que interessante.
Então, quer dizer, quando o Wilson está lá dirigindo o carro e alguém vem, corta ele, já começa a descascar a mandioca no cara. Os espíritos estão tudo lá rindo, falam, vai, isso mesmo, vai, e rindo a gente. E é verdade. Eles zombam, né? E eles atiçam para você ficar mais, porque isso alimenta, né? Isso alimenta eles. E os bons, né? Se o cara passou, você fala, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus, e não te faz nada, eles não vão estar ali. Esse cara não pega nada. Esse cara é muito chato. Vamos falar, esse cara aqui não dá diversão pra gente, né? Não serve para divertir. Então a gente para pensar, é como o nosso estado está. Se nós conseguimos nos controlar o pensamento, né? Aqui no centro até seria fácil, porque a gente encontra muita paz, né? Todo mundo bem receptivo, né? Todo mundo sei, oi, tudo bem, todo mundo legal. Mas lá, quando a gente vai para fora e já vai na vida corriqueira, né? Família, filhos, esposa, trabalho, chefe, empregado, quem trabalha junto, a gente já... Será que a gente consegue usar isso, parar e falar assim, não, espera aí. Dá pena mesmo. Como nós também, eles têm pena da gente, nós temos pena daquele que cometem crime, porque nós sabemos que ele vai ter que resgatar aqueles irmãos que estão endurecidos ainda, que não se abrem um pouquinho, como nós abrimos um pouquinho a nossa mente para receber essa mensagem de Jesus, que está aí tão pouco tempo, né? Só 2000 e pouquinho anos, faz tão pouquinho tempo que está aí, né? E nós, agora que estamos abrindo a cabeça, assim, fala assim, peraí, eu tenho 100%, 99% para a vida e 1% para isso. Nós damos 1%, mas pelo menos estamos dando 1%. E aqueles que não dão nada e ainda estão, né? Então, nós nos comprazemos dele, como os mentores fazem conosco. Eles têm pena da gente. Fala assim, meu filho, acorda. Acorda que você vai ter que pegar todos esses milho que você está derrubando aí, você vai ter que pegar um por um. Acorda. Então, essa é a mensagem. É fácil. O que eles fazem, os espíritos? Os bons ajudam, os maus instigam para você ficar naquele mesmo marasmo. E por que eles fazem isso? Para quê? Vamos estudar? A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Porque tudo começa no pensamento. Tudo é do pensamento. Tudo começa aqui. E o pensamento tem muita força. André Luiz, nas obras dele, ele fala isso, ele traz, eu acho que em todos os livros, ele enfatiza o poder que o pensamento tem. 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham, de novo? Aí a pergunta, o Braz já está estudado ali, tá vendo? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que interessante, né? Porque se a gente entrar na onda da vibração deles, de raiva, por exemplo, vamos citar uma que nós não temos, nossos irmãos ainda têm isso, né? Como é surtar, né? O surtado, né? Quando você está nesse sentimento de raiva, né? Que você já perdeu, rodou a baiana, não sei qual outro nome que tem, quem vai estar do nosso lado? Os bons vão estar. Mas nós não vamos estar escutando, porque nós estamos naquela faixa vibratória que é outros irmãos. Então a gente vai somar aquele sentimento, vai bater aquilo, e nós vamos dar ouvidos para eles. E às vezes tem gente que chega aos extremos de se ferir nesse momento de raiva, ferir ao outro, se ferir. Eu estava vendo um vídeo, né? Estava vendo um exemplo que eu vou dar aqui, um jogador de basquete há muito tempo atrás, ele perdeu uma jogada, ele ficou com tanta raiva que ele bateu na cabeça no poste da basquete, né? Que tem aquela poste, ele bateu a cabeça e ficou paraplégico. Olha só, você vê, ele perdeu, ele ficou com tanta raiva, ele deu uma cabeçada no ferro. Agora eu falo, para quê?
a gente não pode julgar o sentimento que está dentro dele, mas a gente fala, gente, né? Será que nós também nós devemos ter feito isso? Porque me doeu muito. Eu acho que eu também já fiz algumas coisas parecidas assim, porque me doeu isso. Fala assim, nossa, como pode, né? Por causa de um lance perdido, uma coisa perdida. E assim acontece com muitos casos de suicídio, né? Quando a pessoa se dá conta, foi no hospital e às vezes não dá tempo de salvar, às vezes dá tempo de salvar e fica com muitas sequelas por um momento, um segundo de descontrole, né? Mas tudo começa no pensamento, né? Se você tiver com um pensamento bom, tentando, por exemplo, fazer uma leitura edificante, assistir um programa edificante, se fala, está desesperado, liga para a Dilene, liga para a Lucy, liga para um amigo, conversa, tenta conversar, né? Dividir, falar, estou sentindo uma angústia tão grande, né? E começa a conversar, isso provavelmente vai passar esse sentimento, né? Porque a pessoa vai começar a brincar, né? Vocês vão começar a lembrar de coisas do passado. Essa é a intenção, para a gente sair desse pensamento, né? De um pensamento degenera, né? Que nos traz um sentimento, aquela coisa amarga na boca, às vezes, né? Que a gente fala que é brincando do fígado, né? Que fica assim. Então, se nós conseguimos nos controlar os pensamentos, né, que é muito difícil, mas a gente está aqui para isso, estudar junto, né, um ajudar o outro. Essa é a maior intenção da Casa Espírita, que é acolher e educar. 461. Como distinguir os pensamentos que não são próprios do que são sugeridos? Olha só que interessante, né? Será que a gente consegue identificar? Será que nós conseguimos identificar qual que é sugerido e qual que é o nosso? A gente para pensar, né? Por exemplo, a gente fala assim, vamos dizer assim, se você vai fazer uma besteira qualquer, um exemplo, vai fazer uma besteira qualquer, eu vou atacar a Lucy, eu vou fazer mal para a Lucy, eu estou com essa vibração já querendo fazer o mal para ela, esse pensamento meu. Aí o outro falou, vai lá e puxa o cabelo dela e arranha ela e corta ela, pode ser que seja de outro, né? Se você tiver esse pensamento em seguida do seu, provavelmente é uma influência. Se você não estava pensando em puxar o cabelo da Lucy, e vem aquela, puxa o cabelo dela, não é que fala assim, talvez puxa o cabelo, não, puxa o cabelo dela. Isso é uma interferência, digamos assim. Pode ser que o primeiro pensamento foi seu, mas o segundo já não é seu. E aí embola tudo. E vamos ver o que os espíritos nos falam, né? Porque eles nos ajudam, né? O livro dos espíritos é maravilhoso por isso. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. Olha que interessante, né? Para a gente parar e pensar, né? Qual que é esse mecanismo? Nós não vamos entender qual que é esse mecanismo que tem atrás disso, né? Mas nós podemos prestar atenção, falar assim, por exemplo, a gente está bem, eu estou ali tendo uma conversa ali, Rodrigo, estamos lá batendo um papão legal, daqui a pouco muda assim, e já vem umas coisas assim, um pensamento, peraí, eu estava de boa ali, falando coisas boas, agradáveis, e já vem um pensamento já falando outras coisas, lembrando do trabalho, alguma coisa que aconteceu e desagradou, ou um primo seu que falou alguma coisa, a família, o filho. Normalmente é um pensamento assim, tangente. Que desvia, nada a ver. Isso, que desvia você daquele pensamento bom, daquele clima agradável que você estava naquela conversa. Wilson, e às vezes também pode ser até situações de cotidiano, de convivência. Então, aquele pensamento, quando ele também começa a ficar mais tempo, e aí a vibração da gente muda. Com certeza. Então, pode ser até nem que seja uma coisa assim horrível, porque a gente sabe que a gente não tem a índole. Então, se vem aquela coisa horrível, os espíritos sabem que a gente não vai fazer. Vai falar assim, vai puxar o cabelo da Lucy, você não vai puxar. Não vai. Você já desiste dessa ideia. Com certeza. Então, ela começa
começam a pegar nas pequenininhas coisas, se sugestionando aquilo do passado, que é realidade, fato, que aconteceu. Aí a nossa vibração muda. Com certeza, e eu te digo uma coisa. Então, é muito, como você falou, é sugerido, né, diante daquilo que nós somos. Primeiro começou, mas eles podem estar aumentando fatos verdadeiros que acontecem na sua vida para mudar a sua vibração. E aí a gente sai fora da vibração boa. Com certeza, e isso que você falou é importante, porque eles não vão nas coisas grandes, eles vão nas coisas pequenininhas. Eles começam sutil, porque se eles forem na grande, eles vão ser descobertos já. Eles vão na sutileza, é muito sutil. Os espíritos nos avisam, eles vão naquelas coisinhas, e quando não vai atingir você, eles vão do lado, para tentar atingir quem está do lado, para te desestabilizar. É o que eles fazem. É a sutileza, o Dilene tem razão, é a sutileza, é coisa pequena, às vezes. E vamos seguir aqui. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Olha essa coisa interessante que os espíritos nos trazem, né? É bom não saber, a gente não ter saber essa distinção. O que eles querem é que o nosso coração decida a qual lobo você vai alimentar, né? O bom ou o mal. Então, se você tiver a bondade no seu coração, o que vai acontecer? Você não vai fazer o mal, como citei o exemplo da Lucy. Você não vai. Você pode até iniciar um pensamento negativo contra, só que você não vai às vias de fato, porque o seu coração, a sua índole, não vai deixar, não vai permitir. Então, se nós estivermos com o nosso pensamento em coisas boas, lembrando de coisas boas que aconteceram, ou um livro bom, ou um vídeo bom, um filme edificante, a probabilidade é que nós não vamos cair. A probabilidade. É a probabilidade, é a chance grande que nós temos de não cometer, de não fazer alguma coisa boba, né? De nos centrar, de nos ajudar. O meu exemplo está saindo da sala. Vou pegar o Braz agora de exemplo. Pode falar. Exemplo que você deu é bem interessante mesmo, porque quando sai pela tangente, a gente pode até perceber. Eu não estava pensando nisso, ela estava pensando na praia, de repente vem esse problema do trabalho, eu falei, não, né, não estava nessa linha. Mas esse outro exemplo que você deu, um complemento, é que você até pensou assim, aquele primo, você lembrou, né? Veio de você, aquele primo chato fez aquilo comigo, tá, tudo bem, eu não quero mais papo com aquele primo e tal. Mas de repente vem aquele pensamento, vai lá e bate nele. Assim, realmente, não está em você, você nunca ia pensar em não é da sua índole fazer. E aí você percebe, opa, isso aí tá estranho, eu não penso nisso, né? Estão alimentando aquilo que eu comecei a sentir. Lembrando da Maia. Sim. E eles, lembrando uma coisa, né? Eles, os nossos irmãos, eles não inventam. Eles não inventam, eles vão criar. Eles vão aumentar o que está dentro de você. Eles não podem colocar uma coisa, eles não têm esse poder. Por exemplo, se a Lucy foi embora, agora é o Brás. Se o Brás for orgulhoso, eles vão aumentar esse orgulho nele. Agora, se ele não for orgulhoso, eles não vão fazer, eles não vão conseguir tornar o Brás orgulhoso. Pode até achar uma coisa adormecida em você, né? Que você Sim. acha que não é, que você não tem, mas no fundo... Mas está adormecido, mas você tem ela. Se você não tiver... Acha uma coisa até adormecida, você acha que você não tem. Se não tiver, eles não podem criar. Eles não têm esse direito. Deus não dá esse direito, né? A gente vai falar, porque a gente está falando aqui, onde está Deus? Como Deus permite tudo isso, né? Já nós vamos falar sobre isso aqui, né? Como Jesus permite isso, né? Como se nós não devemos nada a ninguém, né? Como diz um mentor que eu li, assim, muito engraçado, ele deu uma resposta, ele falou... Ele estava falando com o irmão, ele falou, irmão, qual de nós não temos uma manchinha negra no nosso perispírito? Qual de nós?
que estamos aqui todos devedores, hein? Vamos lá, então, seguimos. 464. Como distinguir um pensamento sugerido? Procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Gente, essa resposta nós sabemos, né? É impossível a gente não saber. Verdade? Não sabemos, porque tem muito espírito ruim que ele vem bonzinho ele primeiro, muito, ó, vamos ver o livro Aconteceu na Casa Espírita. Quem não leu, leia, para vocês verem como que eles agem. Eles agem te levando para cima, ó, você é melhor, você é uma pessoa boa, você é o médium melhor da casa que tem. Eles vão sugerindo, eles se passam por mentores, mas depois eles acabam caindo, né? Porque a índole deles não é, e as atitudes não são de um mentor, né? Quando eles começam a interferir na existência, eles interferem no livre-arbítrio nosso, que os mentores não se dão esse desfrute, né? De decidir as coisas para nós. A primeira coisa que eles falam é isso, a decisão sempre vai ser da pessoa. Eles não vão interferir. Os mentores não interferem. Agora, os outros irmãos, eles ajudam nós. Eles dão aquela forcinha, né? Para a gente cair mais rápido. Né? Nos elevam, depois você vai ladeira abaixo. Então, essa resposta aqui eu acho que nós sabemos, né? Estudai o caso. Os espíritos bons só aconselham o bem. Cabe a nós distinguir. Com que objetivo os espíritos imperfeitos os induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Porque eles estão nessa sintonia de sofrimento. Eles querem que a gente fique também nesse mesmo nível que eles. Né? Então, se a gente não está nesse, eles vão embora. Eles vão buscar outro. Só que é difícil achar outro, então eles vão insistir na gente ainda. Né? Eu conheço casos que o espírito fica anos esperando que o outro caia ainda. Ó, o exemplo do Divaldo, 30 anos, né? O espírito ali, ó, esperando o Divaldo cometer um erro até que o Divaldo conseguiu dobrar o espírito, né? Mas a gente presta atenção nessas coisas, né? Tudo é na sutileza. E faz porque gosta, né? Um espírito que gosta de tirar sarro. Você vê, eu vejo os vídeos aí que eu odeio esses vídeos aí. Desculpa a palavra odeio, mas é verdade. Esses meninos aí que vão fazer as coisas para provocar as outras pessoas, né? Fala assim, gente, isso daí é uma coisa, a pessoa tá quieta ali, você não sabe o que tá no coração da pessoa, nada, eles vão lá e faz essas piadas aí, deixa a pessoa irritada para fazer vídeo para ganhar dinheiro na internet. Não sabem o que estão acarretando para eles, né? Deixa para lá. Não vamos nem falar nessa parte. Mas assim são no plano espiritual. É só simplesmente para divertir. Tem pessoas que gostam de se divertir com a desgraça dos outros, né? Com a dor do outro. O bullying é assim. O bullying na escola é assim. Junta 3 que nasceram bonitos, que Deus deu o dom da beleza ou da inteligência, junta 4, se acham que são especial, daí vê lá o gordinho, o murchinho, né? Que é um espírito como eles, que está ali para aprender, e pega o cara e humilha. Isso é o bullying. Assim é no plano espiritual também. É igual, uma cópia. Eles gostam de ver lá, ele vê lá, ó. O Wilson surtou. Fica lá a plateia lá indo de mim. Eu dando chilique, eu gritando, falando, essa porcaria, não sei o que lá, e falando palavrão, e isso, eles ficam lá só rindo, é um espetáculo, é um Broadway para eles. Né? Então, nós servimos alimento para eles ficar ali. Fala, espera aí que já ele vai cair. Daí eu tô lá orando, aí passa o cara na minha frente, eu vou lá e falei aí, ó, pode chegar ali pertinho dele que ele te acolhe. Geralmente é assim que funciona. Infelizmente, sim. Às vezes eu fico tão nervosa, porque eu sei que eles estão... Aí eu vou e falo assim, mas tudo bem, quando eu tô nervosa, tudo bem. Daqui a um tempo você vai estar aqui, passando que eu estou passando, eu vou estar do outro lado. Agora, eu não sei se eu vou fazer igual você está fazendo.
Eu fico brava, mas... Mas é assim, né? Infelizmente, nós estamos todos no mesmo barco, ok? Uns podem ver, outros não podem ver, mas nós estamos no mesmo barco. E não existe distinção, né? Quando eu falo isso, eles ficam meio assim, param na hora daquilo que está fazendo. Às vezes ele não sabe que você pode ver, né? Às vezes não sabem. Eles também não têm o conhecimento de tudo, né? E quanto o espírito menos inferior é, ele tem menos conhecimento na realidade. Bom, mas seguimos aqui. Isso diminui os sofrimentos, o sofrimento daqueles irmãos? Será que diminui ele fazendo essa brincadeira com a gente? Será que vai diminuir o sofrimento deles? Fazem-no por inveja, ao verem seres mais felizes. E isso é interessante, porque Joana de Ângelo nos explica muito bem, a melhor explicação até hoje sobre inveja, eu peguei com a Joana de Ângeles, que ela explica, a inveja não é querer o que o outro tem. A inveja é querer que o outro não tenha o que eu não tenho. É querer que ele não seja feliz. É querer o que o outro tem. Não. Não é querer Não. ter a mesma coisa que o outro. Não, a explicação da Joana de Ângeles... É assim também. Eu Quero o que a Lucy tem. Eu não quero igual da Lucy. Não, eu não quero que ela não tenha. Eu quero dela, mas ela não pode ter, não. Isso daí a Joana de Ângeles, ela cita tudo isso daí. A gente pode estudar junto depois, se você quiser. Eu posso ligar para você, eu posso pegar, eu tenho lá o livro, e é interessante o que Joana de Ângeles nos traz. Ela fala que a inveja é não querer que o outro tenha, porque às vezes o outro tem um barco, eu nem de barco gosto, mas eu falo assim, eu podia ter um barco, mas eu não gosto do barco. A intenção da inveja, o que diz Joana, psicóloga maior que eu adoro, é querer que o outro não tenha. A inveja é querer que o outro não tenha. A cobiça é diferente. Cobiça é querer o que o outro tem. É cobiça isso. Eu estou cobiçando, não é? Eu falei a inveja. Eu não quero que ela tenha. Eu quero ter o que ela tem, mas não quero que ela tenha. Sim. A cobiça é ver o que ela tem e eu quero igual. Eu também quero. Sim. Mesmo não esforçando igual ela esforçou para chegar. Vamos lá, então. Ela vai mais profundo. Vai bem, ela explica tudo a diferença, porque é como os espíritos falam, é sutil. É muito sutil a diferença. É sutileza que eles usam, às vezes, é muito sutil. E a diferença, às vezes, a palavra faz a diferença. Mas vamos lá, por que Deus permite que os espíritos incitem o mal? Essa é a pergunta que eu queria fazer, né? Para ver onde está o nosso sentimento, será? Para ver se nós estamos centrados no bem ou no mal? Provas, né? O que será, né? O que será que Deus quer com a gente, né? O que será que ele... Por que ele permite isso? Por quê? Por que ele não pega lá um saco no universo e põe todas essas obsessões e joga lá? Vai para a Lua, né? Vai fazer queijo na Lua. Por que será? Não seria, assim, um pouco de falta de caridade, né? Pedir uma coisa dessas para Deus? Né? Por que não amai os vossos inimigos? Né? Todos são filhos dele. Aí que nós temos que parar para pensar. A gente quer livrar o nosso mal. A gente fala assim, sai daqui que eu não quero mais. Eu não quero sofrer. Mas e aí, o que nós estamos fazendo para não sofrer? Né? Por isso que é bom a gente vir aqui, para a gente estudar um pouco. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Olha só. Porque se você for bom mesmo, se você tentar, você não vai se dobrar. É como a história de Jó. Job, em inglês, né, na Bíblia. Se vocês pegarem e ler a história de Jó, é mais ou menos isso. Né, que a gente fala assim, que o Deus e diabo tiveram uma conversa. Claro que na Bíblia está assim, né? Que o diabo ia testar Job e Deus permitiu. E aí vai a história toda que eu não vou contar para vocês, não vou dar spoiler. Vocês vão lá e ler, ok? Que é muito interessante, é muito significativo a história de Jó na Bíblia. Vamos lá então, vamos seguir adiante? É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder ou a uma
ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, a decisão é nossa. Como eu falei para vocês que os mentores não interferem, a gente pede para eles resolver os problemas, né? O número da loto, esses negócios todos, a gente pede tudo isso, né? Mas eles não vão dar. Não é verdade? Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Agora, o outro lado, eles já não respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles influenciam no nosso livre-arbítrio, que é também uma falta que eles vão ter que consertar depois. Eles estão assumindo uma responsabilidade por interferir, mas para eles não importa. O importante é o prazer da hora, da vingança, o prazer da risada, o prazer de tomar uma bebida junto, o prazer de ter uma relação sexual junto, de absorver esses sentimentos animais que nós temos, de encarnados. Então, é tudo isso. Mas tem o ressarcimento. Por que os bons não fazem? Porque eles sabem que se eles interferirem, eles vão ter que sofrer aquela interferência também, mais adiante. Então, eles sabem que eles não podem entrar. Vamos ver aqui mais? Pode um homem libertar-se da influência dos espíritos que impelem ao mal? E aí, gente, pode ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por desejos ou atraem por seus pensamentos. Eles se alimentam do pensamento e os atos. Então, eles vão sentir esse cheiro. Então, vão ser atraídos como moscas são atraídas para a comida. Se está aberta, se está desatenta, se está ao relento, se ninguém está cuidando. Assim são os nossos pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às tentativas? O que quereis que fizessem? Se você não dá atenção para ele, ele vai se cansar. Não é verdade? Se ele não tá tirando proveito nenhum daquilo que ele gostaria de tirar proveito. Se você, por exemplo, eu deixei de beber, já tem 14 anos, graças a Deus. Se eu não tenho esse vício de tomar um drink, de tomar isso, né, que nem é vício, que eu não critico ninguém, quem quer lá vai e toma, não tem problema nenhum, uma cervejinha lá, eu optei por não fazer, né? Mas, se um espírito está com você por exemplo, na época eu bebia muito antes, e pode ser que esteja me acompanhando só esperando a oportunidade de eu tomar a cervejinha de novo. Ele pode ficar esperando ali, porque ele não conseguiu o outro para acompanhar, entende? Então, tem tudo isso. Quando não há nada a fazer, eles cedem um lugar. Entretanto, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. E é assim. Porque quem fala assim, quem de nós pode dizer aqui que eu não vou cair de novo? Quem de nós aqui, como o mentor disse, não tem a manchinha preta no perispírito? Quem de nós? Então, eu trouxe aqui um videozinho. Apaga a luz aí pra gente, por favor. A luz aí do centro, pra gente assistir um vídeo muito interessante, muito engraçadinho. Ok, eu vou soltar aqui. Onde será que a gente vai hoje? Ih, ó, nem se anima que a programação de hoje é chata pra caramba. Ah, será? Você que é um obsessor pessimista. Você que é novato. Eu perdi essa daqui, ó, há anos. Eu sei toda a rotina dela. Mas onde será que ela vai que é tão chata assim? É quase o nosso, né? Mensageiros, nosso é amor. É novato mesmo. A gente não pode atrair. Por que não? Não sei. Sempre foi assim. Até que
me convidaram uma vez. Ah, mas eu não aceitei, não. Eu, hein? Tá. Então, e agora? Agora a gente espera. Opa, lá vamos nós! Eu recebi o tratamento agora. Pô, mas e aí, não vou conseguir mais influenciá-la? Não tá me vendo? Vai, vai, seu miserável desgraçado. E o chefe fica no celular e não tá A luta acabou. Olha lá. Aí, falei? Vamos lá. Qualquer semelhança com a gente, pura coincidência, tá? Pura coincidência. O que vocês acham desse vídeo? É uma brincadeira, claro, né? A gente vê lá, brincadeira que eles fazem, mas o que vocês acham? Faz sentido esse vídeo ou não? É a pura verdade. A primeira fechada ali na 21. Os caras estão ali esperando, ali, espera, que a Alice já vai ceder, espera. É uma questão de minutos, talvez meia horinha ali, o Wilson. Então a gente tem que parar para prestar atenção. Você viu que ela sai bem, né? Às vezes nós fazemos uma oração, estamos conversando com um amigo, né? Estamos ali, de boa. E acontece alguma coisa, e vem aquele pensamento, amanhã é segunda-feira, 8 da manhã eu tenho que encontrar meu chefe. O que vocês acham, né? Se o chefe for ruim, porque o chefe sempre é ruim, né? A gente nunca é ruim, é sempre o chefe que é ruim. Eu acho isso daí uma maravilha da natureza, né? Como os chefes são todos os chefes do planeta são ruins, os empregados não, é o chefe que é ruim, né? A gente tem que parar para prestar atenção no que a gente fala, né? A gente fala muita besteira às vezes, né? É sempre o chefe. A gente nunca faz nada para o chefe, para irritar o chefe. Somos bonzinhos, né? É o outro, né? Nós somos bonzinhos, né? Por que meios podem neutralizar a influência dos maus espíritos? Qual a ferramenta que nós temos? Qual a ferramenta principal que nós temos para eliminar essas influências? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelereis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Se nós tivermos a confiança em Deus, porque uma coisa que os espíritos adoram em nós e que nós não temos, graças a Deus, o pessoal lá fora tem, é o medo. É o medo de perder. É o medo que nos dá, às vezes. Isso daí é falta de confiança em Deus, porque a gente ainda não confia completamente, né, em Deus, de saber que está tudo certo. Então, a gente tem medo, às vezes, de perder a família, medo de perder o filho, medo de perder isso, medo de perder dinheiro, medo. A gente vive com medo. Isso é de nós todos. É muito difícil, a gente está tão acostumado, se a gente não sente medo, a gente sente estranho já. O que está acontecendo aqui? Né? O medo nos faz isso. E isso é um prato cheio. Porque depois do medo vem um sentimento de culpa. Né? Que às vezes a gente tem um sentimento de culpa na gente, que a gente deixou de fazer alguma coisa, que a gente fez. E se a gente não fez, como o Chico diz, né? Não fez, faz melhor. Daqui a pouquinho você tem a oportunidade, faz melhor. O que passou, passou. Isso está tudo no nosso pensamento. Nós ficamos loucos às vezes, né? Ficamos, eu não sei se somos, né? Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? O que vocês acham, né? Pode ser que foi um pau mandado, e só porque eles foram mandados, eles não vão ter que, mas ele mandou, Alice que me mandou fazer isso, o exemplo, Alice que me mandou puxar o cabelo da Lucy, eu não tenho culpa,
Foi a Alice, né? Será que nós não temos responsabilidades? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz, age por conta própria. Por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não ordena, cabendo a vós repelir. Nós podemos repelir o mal, não aceitar, né? Algum tipo de mal a gente não pode, né? Quando alguém vem, por exemplo, armado ou alguma coisa assim, mas os outros que é falando alguma coisa, aí nós podemos aceitar ou não, né? Nós podemos ficar magoados ou não, ou entender que a pessoa está passando um momento difícil e orar por ela. Mas ainda estou tentando fazer isso, viu? Quando dá tempo. Porque às vezes não dá tempo. Mas é verdade, né? Não vamos aqui botar a capa de santo. Nós não somos, né? Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes com os espíritos, ou que tivestes com eles durante os sonos, né? Nós aprendemos, o Espiritismo nos traz que o sono, o corpo físico dorme, mas o espírito fica bem desperto, né? E aí a gente vai aonde nos compraz. Nós vamos aonde nós recebemos o alimento que nós gostamos. Tudo certo até aqui? Pois é, às vezes Sim. a gente tá bem, vai dormir bem, vai para um lugar, cada lugar, que fica assim, como que a gente foi parar lá, né? Porque no nosso inconsciente aqui na Terra, a gente dorme bem, mas vamos para cada lugar horrível, que a gente não quer nem aceitar. O que eu fui fazer lá? Né? Infelizmente é a lei da atração, né? Não existe outra explicação. É o que nos compraz ainda. Por mais que nós nos sentimos mal, porque já não queremos mais, nós queremos já outra direção, mas ainda tem aquele, como a Alice disse, está lá no fundinho da gente, infelizmente, escondido lá debaixo do tapete, aquela poeirinha lá, está lá escondido ainda, que nos compraz ainda, né? Nós ainda ficamos felizes com aquele tipo de sentimento, e depois de falar, ai, por que eu fui fazer isso de novo? Eu já quero fazer diferente. Mas é uma grande coisa, né? Porque se a gente pegar, e depois que nós temos consciência desse sentimento, encontramos esse sentimento, e a gente conseguir falar assim, por que eu estou sentindo isso? Qual a razão que eu estou sentindo isso? Eu estava tão bem, por que eu estou pensando esse monte de besteira agora? Então, isso daí é a grande chave, né? Se a gente vai conseguir, na hora, talvez não, mas pelo menos a gente já está começando já a aprender alguma coisa. Muitas vezes é assim, né? Durante 8 horas do dia, você tem que ir lá ver aquele chefe chato, né? Você tem obrigação. Agora você está dormindo, já não tem mais aquela obrigação, aí você fala, o que eu vou fazer nas próximas 8 horas? Né? Mente ansiosa, né? Mas o bom do que ela está relatando é você acordar sabendo que você foi num lugar que você já não quer ir mais. Já não quer ir mais. Você já tem dentro de você que você não quer. Você ainda está indo. Isso é importante. Mas está lutando com você mesmo para não ir mais. E vai chegar um ponto que nem isso. Que não vamos, vai chegar um ponto que nós não vamos, porque vai valer o nosso esforço, o que a gente quer na realidade. Isso que vai valer. Porque agora a gente vai, infelizmente, porque nós queremos ainda. Porque nós nos comprazemos ainda com aquilo. O dia que a gente parar, a gente não vai mais. Infelizmente é assim, essa é a verdade. E dói, né? E dói isso na gente. Que a gente tem que estar aqui na Terra, com certeza, para a gente tirar as provas do 9. E a gente acorda desprazeroso quando vai, né? Assim, por quê, né? Ele fala, vamos lá, os espíritos que nos querem induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Essa explicação aqui é muito boa, dos espíritos, né? Aproveitam as circunstâncias, eles não vão criar as circunstâncias, vão aproveitar. Eles vão ficar de olho ali, eles são pacientes, os caras são pacientes, eles têm uma paciência de espreitando o rato, a paciência de Jó, isso, né?
mas muitas vezes a provocam, impelindo-vos, sem que sabeis, para o objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho certa quantia de dinheiro. Devolve ou fica no bolso? Depende. Essa é a pergunta. Se eu acho dinheiro, não sei de quem que é, eu vou ficar com ele. Ou no máximo, eu vou dar um pouco de caridade. Que eu vou deixar Ainda bem que você me conhecia, né? Porque ela achou o dinheiro do Lucas e devolveu. E eu conheço que é muito. Vamos lá, então, aqui, ó. Não penses que foram os espíritos que trouxeram ali o dinheiro. Eles não materializaram o dinheiro ali. Contudo, eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção. Falava, você estava querendo para a direita, falando, não, vai para a esquerda. Eles podem intuir, você vai para a esquerda. Eles não vão falar, vai para a esquerda que tem dinheiro. Eles falam, vai para a esquerda que é mais perto. Eles intuem para nós irmos, né? De tomar direção e seguir eles depois e de apoderar-se do dinheiro. Enquanto outros lhe sugerem o pensamento de devolver o dinheiro ao dono. Dá-se ao mesmo com todas as outras tentações. Olha só. Eu, por exemplo, hoje, antes eu não queria nem saber, eu jogava a carteira fora. Eu não vou mentir para vocês, antes eu não estava nem aí. Melhor que eu vou para o bar tomar mais uma caixinha. Hoje não, hoje eu vou ficar com dinheiro e vou buscar o dono, vou tentar encontrar o dono. E se eu não conseguir, o Amor e Luz agradece, porque não me pertence. Eu penso assim, né? Não me pertence. Não é meu. Eu não pego nada que eu acho na rua. Eu acho só se fosse uma quantidade muito grande, né? Essa é a cobiça. Uma quantidade muito grande por qualquer coisa, eu não pego por causa da energia, né? E eu vou terminar o nosso estudo. Eu vou terminar o nosso estudo com o André Luiz, porque eu adoro as obras do André Luiz, né? Eu gosto de ler, porque é maravilhoso, né? Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Frase curta, verdadeira, né? Naquilo que nós comprazemos, vai ser, né? A gente diga com quem andas que te direi quem eres. Mais ou menos isso. Diga o que está pensando que eu vou dizer quem te acompanha. É a nossa responsabilidade. E eu terminei. Pergunta não, porque a Lucy falou que não vai responder pergunta. Comentários, por favor, se alguém tiver comentário. A gente tem ali 4 minutinhos ainda, que a fome tá braba, e a Lucy que cozinhou hoje. Não, Lucy não, tô tirando, assim, os méritos da Adilene. Julinha, Múcio. Múcio falou que Julinha não cozinha, ele que cozinha, deixa ela falar que foi ela, mas... Eu vou falar com vocês, viu? Tá bom demais. Vocês não vão sem passar na cozinha, não. Porque tem não vai embora, não. De panela da Edith. Misericórdia. Mandioca para acompanhar a carne, que tá boa demais. Quer mais salada diversificada? Quer mais, não? Vegetal, lasanha. Nossa Senhora, caprichado, né? Não, gente. Se vocês não... O arroz e feijão não precisa falar. Se não quiser comer aqui, leva para casa. Se não quiser levar para casa, passa lá, leva. Se tiver dinheiro, come. Se não tiver dinheiro, não come também. Estão todos convidados. Eu vou falar com ele já. Sim. Tem pouca gente, muita comida. Pode levar. Lá na pergunta, eu acho que 471. Ele está falando do sono, né? Acho que era 471. Vamos ver lá. A gente volta. Eu estava aqui criando, acho que era uma 72, talvez. A gente estava falando do sono. Aí eu estou aqui. Acho que eu criei a pergunta número 1 do livro do Thierry. Não é possível. Eu estava pensando aqui comigo. Eu devo lembrar de sonho 1 ou 2 vezes por semana de sonho que eu tive nos 5 dias. Talvez 1 ou 2. Será que o sonho tem a ver no sono com aonde o seu espírito foi ou não? Entende? Segundo os espíritos dizem, sim. Né? Porque nós somos livres, né? O espírito é livre, o corpo que é preso. Quando a gente está aqui, é preso. Agora, quando a gente está no momento de sono, o espírito é livre, né? Ele, às vezes, tem vários livros que dizem sobre isso, que às vezes nós somos levados para lugares, né? Às vezes nós vamos estudar no plano espiritual,
mas é nosso livre-arbítrio, nós podemos ficar ou ir para um outro lugar que nós queremos, mas nós, por exemplo, nós vamos ver entes queridos que nós não lembramos agora que estamos encarnados, mas eles não esquecem. Gente, tem muita gente que nos ama do outro lado, aí só pensa em obsessor às vezes, gente querendo mal. Eu fiquei pensando assim, ó, por exemplo, o último sono que eu lembro que eu tive foi um sonho muito bom. E aí eu sonhei que eu tinha ido lá no Brasil, eu estava brincando com meu sobrinho, conversando com minha mãe e com meu pai. Aí eu pensei, será que meu espírito foi lá mesmo? Absorveu dessa energia boa? E aí, da mesma forma, eu me preocupo. Quando eu sonho com algo ruim, esquisito, estranho. Igual quando eu era criança, eu sonhava muito, um sonho muito louco, que eu caía de um prédio. E isso acontecia várias vezes, eu acordava de madrugada, 3, 4 da manhã, suado, a mãe me vinha e tal. E aí, aí hoje eu penso de novo, será que meu espírito passou por isso em algum momento e ele fica recordando, e quando a intensidade é grande, até me vem no sono? Olha isso aqui. A gente nunca pode afirmar, assim, 100% que foi isso, né? Não tem como, né? Os espíritos não dão esse tipo de resposta. Mas isso de você ver o seu sobrinho lá, a saudade, né, deles, isso daí pode, com certeza né? Esse encontro, porque as almas que se amam, né, Lucy? Elas se buscam. São três coisas. Pode ser do passado, ou então da vida, do presente, né? O que está acontecendo, os sonhos, né? Coisas corriqueiras, né? Ficam em nossa mente e a gente sonha, busca uma coisa, talvez até não a mesma coisa, mas em termos de símbolos, né? Por exemplo, uma coisa que você gosta, você às vezes sonha com uma coisa parecida, né? Não exatamente igual. E também do aqui e agora, que os espíritos nos levam, né? Que atrai, ou através da mediunidade, né? Você é atraído, porque tem gente que tem essa mediunidade que é desdobramento, né? Desdobramento, consciente e inconsciente, sonambulismo. Então, quer dizer, passado, momento agora, preocupação que você está vivendo no presente, você vai sonhar, né? Relativo à preocupação que você está passando. E o terceiro, os espíritos levam. Não fez muito sentido, porque, resumido errado, isso mesmo. Você ia trabalhar, quando criança ainda, em um dos meus sonhos, não foi uma nem duas vezes, eu sonhava que tinham muitas pessoas perseguindo e tal, e tudo com facas e armas e tudo na mão. E uma dessas noites eu acordei, isso porque meu pai tocou na minha perna, eu estava em cima de um muro, em cima de um padrão de luz, e dizendo que eu sentia muito, que eu não queria aquilo, que não foi culpa minha. Olha, você vê. A gente tem que lembrar também que os seus agentes é o mesmo, estando acordado e estando dormindo, sabe? O mesmo sentimento que você tem, tanto fácil você estar com o corpo físico acordado ou não, você está dormindo. Então, todas essas influências que você tem no seu dia a dia, o mesmo pensamento que às vezes a gente tem durante o dia, é o mesmo, que a noite está lá do mesmo lugar, mesmo que a gente está dormindo, mas está lá no nosso subconsciente. Na hora que junta tudo, aí, tem várias coisas. Umas são a da parte espiritual e outras são do que você vive durante o dia. Eu ia falar isso justamente como o Múcio falou. Somos espíritos eternos, né? Nós já viemos de muitas viagens, muitas reencarnações, e está tudo guardado na caixinha, na caixa preta, né? Vamos dizer, está tudo aí acumulado, todas as vidas. E às vezes essas vidas são estimuladas por alguma coisa, né? Por exemplo, não é assim quando a gente está na rua, está num lugar, você sente um perfume, aquilo te leva a longe distância. Te cria um sentimento, então, né? Você vê o lugar, você fala, nossa, eu já tive aqui. Então, somos espíritos. Sim. Muito obrigado. Contudo, eu me veio um pensamento, eu sempre escuto, não sei de quem, eu acho que é o Ricardo, que ele fala assim, o tribufu é você. E a gente convive com o chefe, com pessoas difíceis que são, né, os espíritos difíceis. E para a gente, o espírito difícil é o outro. Mas para o outro pode ser a gente mesmo. Com certeza. Então, quando a gente pensa em deixar brilhar a vossa luz, porque quando a gente começa a inverter o papel da nossa vida na vida do outro, você quer consertar a luz do outro. Eu vejo muito isso, incluindo eu mesmo, você trabalha muito
nossa, mas só falta aquilo ali pro outro ir, e esquece de você. E esse movimento, ele vai sempre acontecer até que a gente se volte para nós mesmos e confiar em Deus, que Deus, em algum momento... Porque às vezes a gente passa por situação e fala assim, nossa, por que eu estou vivendo isso ainda, gente? Por que eu estou lutando com isso ainda? E essa palestra de hoje me fez ver dessa maneira, porque às vezes a gente não tem a confiança em Deus necessária para acreditar que é Ele que rege tudo. Por mais que a gente fala, é Ele que rege tudo. E a sua luz vai se ligar com pessoas de luz, mas você tem que deixar, porque às vezes você está naquela treva ali, vivendo aquilo ali, e Deus está colocando, está imperando, está vendo, mas enquanto eu querer viver o seu papel, o papel do Thierry, eu não me estabelecer, entender quem eu sou, não vai dar. Eu não posso pegar a luz do outro, ter inveja da luz do outro. Eu tenho que seguir o meu, de alguma forma, entrega para Deus. Essa é a parte mais difícil para a gente, né? Porque às vezes também, aqui, como tem, esticando um pouquinho, como tem a gente, às vezes quer deixar na mão do mentor, né? Tem uma frase engraçada, né? Que o velhinho trouxe seu burrinho, né? E entrou lá na mercearia e chegou lá, bateu no balcão, hoje eu tô com tanta fé que nem meu burro amarrei lá. O padre estava lá, volte lá e amarre seu burro. Essa é a sua obrigação. Deus está cuidando das outras coisas para você. Mas o burro é seu. Você tem que amarrar o burro lá, senão o burro vai escapar. É um animal. Então, a gente tem que parar para pensar nisso também. A gente não tem a nossa parte. Nós sabemos como devemos nos comportar. Não nos comportamos. Mas nós sabemos como devemos nos comportar. Às vezes, eu sei que eu sou um perigo para a sociedade, eu falo, vamos trancar em casa. Não fale assim, por favor. Não, porque às vezes você está tão insuportável que você não suporta a si mesmo. Você sabe que você sair vai lidar com outra pessoa, você vai ser má com ela, você fala alguma coisa que ela não vai gostar, porque você está mal com você mesmo. Então, nem sempre dá para se trancar em casa, mas quando eu vejo que está ruim para mim sair, vai ficar em casa, que ninguém merece. Não, é verdade. Tá tudo certo então, pessoal? Já deu mais fome agora ou não? Então, vamos lá, então, né? Opa, vai lá. Em relação ao sonho, a gente deve sempre perguntar o que eu tenho que aprender agora que isso está vindo para mim. O que eu não estou prestando atenção, o que vocês querem me lembrar. Então, aí a gente fica alerta para saber qual a mensagem está sendo passada. É interessante esses estudos, né, que nos traz, né, hoje eu gostei bastante, viu, obrigado pela participação, né, pelos comentários, pela conversa, né, é muito interessante isso, porque a gente troca experiências, né, nós começamos a entender um pouquinho mais, né, do que está acontecendo à nossa volta, nós começamos a prestar atenção do que está acontecendo, né, por que está acontecendo, né, por que será que a gente sempre dá volta, né, esse exemplo do chefe é interessante, porque a gente sempre fala do chefe, e o chefe deve pensar a mesma coisa da gente. Ai, segunda-feira eu vou ter que encontrar aquele cara chato, que reclama de tudo, e fica lá, eu vou lá, eu peço para ele fazer um negócio, eu viro as costas e está lá no telefone. Ou está lá jogando paciência no computador. Porque a gente não faz nada, não, isso é normal, não, a gente tem que ter 5 minutos, né, e o trabalho atrasado, e o chefe sendo cobrado. Então, quer dizer, nós temos que parar para pensar, né? Será que, como você falou, é sempre os outros, né? Com Z, os outros. É sempre os outros que é pior, né? Os outros que é ruim. Nós somos bonzinhos, não fazemos nada, né? Nós somos, assim, dádivas de Deus na vida dos outros, será? Então, nós temos que parar para pensar, né? Onde que nós estamos? Qual a posição que nós estamos? E o Livro dos Espíritos, esse é um manual de instrução de vida para a gente. Nós devíamos ler sempre, né? Convido a vocês, uma pergunta por dia, uma pergunta e uma resposta, só para a gente nos sintonizarmos. Ok? Então, vamos lá para a nossa segunda parte? Deixa eu ver aqui quem vai fazer nossa oração. Vou pegar aqui, vou pegar ali a Luciana vai fazer nossa oração, porque ela veio com as crianças, então ela está com essa inspiração de criança dentro dela. E que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, uma semana maravilhosa.
Jesus, Mestre querido, quando aqui estivestes caminhando entre nós, muitas foram as lições. Aquela, portanto, que mais cala fundo em nossos corações, sempre será do amor. O amor em todos os passos, em todas as atitudes. O amor que ensina enquanto caminha. O amor que acolhe na queda. O amor que perdoa na cruz. O amor que compreende sempre. Que nós, Jesus, possamos todos os dias pensar no amor que nos ensina, o amor a nós mesmos, acolhendo as nossas dificuldades, acolhendo as nossas limitações, acolhendo as nossas necessidades de caminhar, o amor ao outro, que ama muitas vezes em silêncio, mas que serve e passa sempre, servindo cada vez mais. Que essa seja, Jesus, a energia desse dia e dessa vida. Que essa seja a tônica da nossa caminhada, a busca do amor. Obrigada por essa manhã radiosa, por essa casa, por esse estudo, por esse momento de meditação. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais dessa casa e aqueles que aqui nos trouxeram hoje. Nós, de almas genuflexas, gostaríamos de ofertar o nosso coração em gratidão nessa manhã. Assim seja.
Obrigada, amigo, pela palestra. Você gostou? Você gostou? Eu não sou eu, não. Esse é o livro dos Espíritos. Esse é o livro dos Espíritos. Né? Mas aí, tipo, acompanhar. É claro, é claro. A gente tem que trabalhar um pouquinho. Que bom que você gostou. Espero que você use 1% que você aprendeu. 1%. 1%. A intenção é essa. Sim, que Deus te intui que você Amém. possa passar mais informação. Amém. E obrigado de verdade.